Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, a Bíblia ensina para você: irai-vos, mas não pequeis. E a gente acha um pouco difícil, né, viver sem pecar. Mas cada direção que Deus lhe ensina é para lhe ajudar, não é para lhe condenar. Deus, ele não condena ninguém. Todas as palavras bíblicas, quando você começa a aprender sobre a Bíblia, você vê que tudo que Deus diz, quando você faz o ao contrário do que Deus diz, dá errado. E quando você faz o que Deus manda, é o que vai dar certo. Mas isso exige um tempo para que você aprenda, eu aprenda. Tudo Deus dá um tempo. A nossa vida é feita de ciclos. Exige um tempo para cada fase. Você vive um tempo para uma fase, outro tempo para outra fase. Por isso Deus vai esperando para que você entenda o que Deus ensina na Bíblia para você. E eu vou ler o versículo e vou lhe explicar o que Deus ele quer ensinar para você com esse versículo. E quando você não quer aprender, a gente só erra. Quando a gente rejeita as instruções de Deus e quer viver da nossa forma, a gente vê quantas vezes a gente errou. E quando você erra, eu vou lhe dar um exemplo. Quando você erra, quando você vai dirigindo um carro, que você passa do retorno, o que é que acontece? Existe um tempo para que você faça o retorno, para que você pegue novamente a estrada certa. É isso que acontece quando você passa e não vê o caminho, você passa direto numa estrada. Existe um tempo para que você pegue e nisso você perde um tempo. Então, quando Deus ele lhe dá uma direção na Bíblia, na vida de todo ser humano, é para que ele não perca tempo errando. É isso que eu aprendi. Quando a gente vive do nosso jeito, que as pessoas dizem, né? Eu vivo como eu quero. Então, quando a gente vive do nosso jeito, como a gente quer, que a gente acha que consegue viver, é quando a gente perde muito tempo sem ver um resultado. Do nosso jeito é isso que acontece. Eu vou ler um versículo para você entender que toda palavra que Deus diz, quando a gente faz o errado, a gente perde tempo. Em Efésios 4:26, Deus diz assim para você: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. As pessoas ignoram, né, sobre a espiritualidade. E esse é o maior problema da gente. Quando você não sabe nada sobre o mundo espiritual, para você tudo é normal. Então, por esse motivo, Deus deixou o manual de vida para que você entenda que quanto mais você perdeu tempo rejeitando esse manual, mais a gente perde tempo errando. Em vez de buscar acertar, você perde tempo no erro. E como eu vivi, eu tô falando isso para você e vou dar aqui algum exemplo para você ver que a Bíblia não mente, porque você tá vendo uma pessoa falando assim, mas eu já fui parar em delegacia mais de 20 vezes. Para você ver o que é um ser humano ser renovado no espírito. Você tá falando com uma pessoa que tinha um demônio próprio.
Porque é como a Bíblia exatamente fala. Quando você não tem domínio com o seu espírito, quando você não tem entendimento nenhum, você não se domina. Você é dominado pelas suas emoções. E não tem condição nenhuma de um ser humano viver dominado pelas suas próprias emoções e dizer, eu sou assim, para ele conseguir vencer essa vida. Por isso que Deus enviou Jesus para nos ajudar. E Jesus diz, eu venci. Se eu venci, você também pode vencer. Ele quis dizer, com a ajuda das direções de Deus, você pode vencer essa vida. E bem mais fácil do que as pessoas pensam, né? Quando elas estão passando por algum conflito, alguma aflição, algum problema, ela acha muito difícil, por não entender que o manual de vida é a melhor solução do ser humano. Não sei se você já ouviu falar sobre adestração de cães. Eu vou lhe dar esse exemplo, um dos primeiros exemplos. Se você sabe como é que um adestrador de cães, ele trabalha. Quando ele trabalha, quando você contrata um adestrador de cães, ele adestra um cão na educação. Exatamente como a Bíblia diz, a vara da correção. Então, quando Deus fala na vara da correção, ele não está falando em briga. Ele está falando de estratégias. A vara da correção é estratégias que Deus dá para que você tenha uma vida melhor. Então, um adestrador de cães, ele adestra um cão com ração e chamando o cão para a realidade, educando aquele cão e dando a ração como agradecimento cada vez que ele acerta. Olhe só como é que um adestrador trabalha com um cão. Ele dá a ração como agradecimento a cada vez que ele acerta. Então, o adestrador, ele não trabalha com o cão, gritando com o cão. Ele trabalha dando as direções para ensinar o cão o que é certo e o que é errado. E eu estou explicando isso para você porque essa é a melhor forma da gente viver na Terra. Eu trabalhei muito com fiado. E eu via da boca da minha mãe que eu era louca. Porque você pegar 15, 20 mil de mercadoria, comprar à vista e vender fiado, de certa forma, é uma loucura. Só que na forma que eu vivia, era a melhor forma de se viver, já que eu não estudei. Então eu dizia dessa maneira, para um louco só vai um louco e meio. Então eu vendia fiado e quando eu pegava briga com as pessoas no mundo, eu brigava pelo que é meu, pelo meu dinheiro ou pelo meu marido. Então só eu e Deus sabe as vezes que eu fui atacada mesmo estando certa. Então eu enfrentava o mundo na força do meu braço. Eu enfrentava sem saber as consequências que o mundo podia me causar. Que aquela maneira de viver que eu vivia, aquilo podia me causar. Por esse motivo, eu entrei no remédio controlado e por muitas vezes eu fui parar em delegacia. Por todas as vezes que eu briguei, que não foram poucas, eu nunca levei uma regulagem de um delegado. Porque quando eu chegava lá que eu ia contar a minha versão,
que eram as pessoas que davam parte de mim. Mas quando eu chegava lá, que eu contava o motivo da situação, o delegado ficava sem ação de brigar comigo. Porque ele via que o que eu fazia, eu estava com a razão, mesmo perdendo a razão. Porque quando a gente briga, a gente perde a razão. Por isso que Deus diz na Bíblia, irai-vos, mas não pequeis. Porque você pode sentir o sentimento. Mas quando você deixa ser dominado pelo sentimento, você peca. E é onde muitas pessoas se destroem. Então eu vou contar 2 fatos para você entender o que é o mundo espiritual e como o mundo espiritual se movimenta. Tá certo? Eu vou tentar contar 2 casos para você entender que quando você não faz o que Deus quer, você está fazendo o jogo do inimigo. E por esse motivo, a gente pensa que está ganhando, mas a gente está perdendo. A Bíblia não mente. Eu criei um filho separada do marido. E o meu filho sempre queria morar com o pai. Ele me pedia para morar com o pai. Por quê? Porque quando ele chegava na casa do pai, quem é separado sabe do que eu vou falar aqui. O pai deixa fazer tudo. O pai deixava acordar a hora que queria, escovar os dentes se quisesse. Então, o filho, ele pende para o lado mais fácil. O ser humano é assim. Então, ele pedia, mãe, deixa eu morar com meu pai. E eu dizia não. Porque na minha concepção, na minha mente, se eu liberasse o meu filho morar com o pai, quando ele crescesse, as pessoas iam dizer, sua mãe lhe deu. Era isso que eu pensava. Sua mãe lhe deu. Então eu dizia, você não vai morar com seu pai. Quando ele foi crescendo mais um pouco, com os seus 12 anos, um dia ele disse na frente do pai, porque quando eu ia conversar com o pai dele para rachar alguma coisa, o pai dele não queria. E um dia o pai dele disse assim para mim, me dê ele. Me dê ele para você ver se eu lhe peço alguma coisa. E ali eu caí no choro. Aquilo foi mesmo que ter dado uma pisa em mim, porque o meu filho estava do lado e o meu filho disse, eu peço direto para morar com o senhor e minha mãe não deixa. Então eu vi naquela situação que eu estava perdendo. Eu estava perdendo o meu filho. Então o pai dele não rachava nada comigo. O pai dele não me dava as ajudas corretas. E eu fazia tudo para agradar o meu filho, de PlayStation, bicicleta, escola particular, tudo que eu podia. E mesmo assim o meu filho preferia morar com o pai. E isso eu ficava indignada. Eu ficava brigando com o meu filho. Mas nada que eu fizesse abria a mente do meu filho. Tudo eu brigava e nada dava certo. Quando aconteceu esse fato na frente do pai, é como se eu tivesse ficado envergonhada. Ele fez aquela cara sarcástica de deboche e disse, tá vendo? Deixe ele morar comigo, que eu não lhe peço nada. Desde quando ele queria o menino para morar com ele, para ele se livrar da pensão, para ele jogar o menino na casa da avó, porque ele morava com a mãe dele. Então ele queria se livrar de pagar a pensão. E eu entendia por esse lado. Mas o meu filho entendia pelo lado que o meu pai me ama. O meu pai quer morar comigo, a senhora que não deixa. Então eu vim para casa chorar. E eu chorei. Eu passei uns 3 dias chorando. Chorando e me calando. Mas eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia. Aquilo me acabou. E eu lembro que eu pensei em Deus. Eu disse, meu Deus, e agora o que eu faço? Nesse tempo eu vivia no pecado.
E veio na minha mente: deixe. Você diga para ele que você vai deixar, mas ele não vai levar nada do que você dá. Deixe bem claro as condições que você vai deixar ele morar com o pai. Isso já era Deus dizendo para mim. Eu não sabia o que era Deus. E você pode crer em Deus. Quando eu disse isso para o meu filho, foi um santo remédio. Eu cheguei na porta da avó do meu filho, mandei chamar o meu filho e só fiz dizer isso. A partir de hoje, eu não vim lhe pegar. Eu vou em casa pegar suas roupas e você vai morar com seu pai. Mas você não vai trazer nem sua bicicleta, nem seu PlayStation. E eu só vou continuar pagando a escola para não lhe prejudicar. E eu vou mostrar para você que se o seu pai fosse bom, eu estava com ele. Na hora que eu falei isso, as lágrimas do meu filho começaram a descer. E na mesma hora foi um impacto. E olha que eu sofri muito com isso. Na hora que eu falei isso para o meu filho, foi como um choque de realidade. Foi quando o meu filho acordou e disse: como eu vou viver sem as minhas coisas? Ele pensou, porque o pai dele não dava nada a ele. O pai dele não rachava nada comigo para dar a ele. Quem dava era eu. Então aquilo foi um choque de realidade para o meu filho. E na mesma hora as lágrimas do meu filho desceu e ele disse para mim: mãe, me perdoe. Eu não quero mais. E voltou para minha casa. Então veja que quando Deus dá uma direção a gente, não é para nos condenar ou a gente quer brigar por alguma coisa. Você quer brigar por alguma coisa, mas quando você briga, você está fazendo o jogo do inimigo. E por isso você não ganha. É isso que acontece no mundo espiritual. Quando você cai no jogo do inimigo, você nunca ganha. E ali eu acordei, ali eu saí de um sofrimento que eu vinha sofrendo há muito tempo com essa perturbação. Eu mantendo meu filho, querendo ser pai e mãe do meu filho, e eu querendo ver, e eu vendo meu filho querendo o que não era bom para ele. Mas como eu podia entrar na mente do meu filho e mudar essa situação? Se eu estava fazendo justamente o que o mal queria, brigando. Tudo aquilo que você briga, você está fazendo o jogo do inimigo. E isso é bíblico. E quando uma coisa é bíblica, quando você faz o ao contrário, você perde. Eu vou lhe dar mais um exemplo para você entender a Bíblia e entender as coisas de Deus. Quando eu casei na igreja de Véu e Grinalda, eu casei com um homem que já tinha 2 filhos. E aí, um dos filhos dele trabalhava com ele. E teve uma fase na minha vida que toda vez que eu entrava dentro de casa, toda vez que ele chegava do trabalho, a ex-mulher dele ligava para ele. Toda noite. E eu comecei a brigar. Eu disse: por que toda noite que você chega, essa mulher liga para você? Mas era toda noite. Não tinha coisa de você dizer, ela liga de vez em quando, não. Porque quando você tem um filho com alguém, claro que a pessoa tem o direito de ligar e de conversar. Mas você percebe quando é algo para provocar. Você percebe, a mulher percebe quando as coisas estão saindo do controle. E quando o outro está fazendo algo para que você, para lhe provocar e lhe tirar a paz. Então eu comecei a brigar com ele.
Eu disse, você não percebe, fulano, que toda vez que você chega à noite ela liga? E ele me respondia, e o que é que tem que ela ligue? Quando você casou comigo, você sabia que eu já tinha 2 filhos. E ela é a mãe dos meus filhos e pode ligar. E ela ligava por coisas banais, por coisas que não tinha. Eu via que não era motivo de ligar. Desde quando ela tinha o dia inteiro para ligar. E os motivos que ela ligava era coisas do filho que trabalhava com ele o dia inteiro. Aí eu comecei a perceber que era para bulir, para chatear. Então aquilo me causava uma raiva e eu brigava com ele. Então aquilo eu perdi minha paz. Eu estava casada de pouco tempo. Eu não tinha nem a minha filha. Então eu comecei a brigar e isso durou mais ou menos 1 mês. Para resumir a história. Quando foi um dia, eu comecei a ficar triste, ficar magoada, de ver a situação todas as noites. Um dia ele estava no banheiro e eu atendi o telefone, ela ligando. E eu disse assim, quando ela falou com ar de deboche comigo. Passe para ele. E eu disse, ele tá no banho. Ela disse, diga a ele que eu liguei. Agora diga, viu? Agora diga. E desligou na minha cara. E aquilo me tomou uma raiva. Eu fiquei com uma raiva tão grande de estar sendo humilhada. Que eu disse, meu Deus, o que é isso? Quer dizer que eu casei com um homem como se ele fosse casado? E eu ia brigar com ele. E ele, o que é que tem ela ligar? E pra que você foi atender? Beleza. Quando foi no outro dia, como sempre, eu buscava a direção de Deus. Só que eu não sabia bem o que era Deus. Então, quando algo vinha na minha mente, eu não sabia bem o que era Deus. Eu achava que era eu. Eu era inteligente. E não era. Já era Deus. E aí veio na minha mente, não brigue mais. Não brigue mais. E aí eu mudei. Eu passei a não brigar mais. E no outro dia ela ligou, eles ficaram conversando, algum motivo, desligou. E eu mudei totalmente de posição. Eu nem brigava, nem tratava bem. Eu fiquei fria, fiquei neutra. E com 2 dias, ele veio me perguntar, por que você tá assim? O que tá acontecendo? E eu disse a ele, eu estou me conformando que eu não vou viver com você. E ele abriu assim o olho e disse, por quê? Eu disse, porque eu não sou obrigada a viver essa situação. E eu já estou me conformando em uma futura separação. Porque eu não casei com um homem casado. Eu não tomei você dela para estar sendo humilhada por você e por ela. Então você fique à vontade com a mãe dos seus filhos, que eu já estou me adaptando a lhe deixar. Foi remédio. Hoje eu sei o poder da palavra. E eu não indico isso para você, caso você precise. Mas eu quero que você entenda como Deus nos dá as estratégias para que a gente mude a situação. No outro dia, foi imediato. Quando eu falei isso para ele, no outro dia, ele já falou para ela. Se ponha no seu lugar e respeite a minha esposa. E não ligue mais para mim à noite, quando eu chego em casa. Se você tem algum assunto a tratar comigo, ligue em outro horário. E aí ela ficou revoltada, brigou com ele, se intrigou. Então, ele entendeu
que as ligações dela eram um modo de provocação. Ele entendeu, mas ele só entendeu quando eu me impus e me mudei de posição. Enquanto eu estava ali brigando com ele não acordava. Enquanto você briga com o seu adversário sobre um problema, você ativa no mundo espiritual o problema. Você não consegue entrar de forma objetiva no problema, para que feche, para que mude a situação. Você ativa a situação. É como o inimigo estivesse batendo palma lá no mundo espiritual. Eu estou conseguindo destruir. Eu estou conseguindo acabar com o casamento dela. E eu não entendia. Então, quando você passa a estudar sobre o mundo espiritual, como o mundo espiritual se movimenta. E isso, pessoal, é em tudo, em toda situação que você estiver vivendo, quando você pega aquela situação e enfrenta sem sabedoria, brigando, você só atrai mais problema. A briga só lhe atrai mais problemas. É isso que Deus quis ensinar na Bíblia. Quando ele diz irai, mas não pequeis, é porque quando aquilo lhe tira a paz, quando aquele problema lhe traz alguma aflição, algum problema, mas que você se concentra, ora e busca uma sabedoria, Deus envia a sabedoria. Quando você perde o seu tempo brigando, o problema se multiplica. E as pessoas não acreditam na Bíblia por não entender como o mundo espiritual se movimenta. E eu, como trabalhava confiado, eu digo trabalhava porque eu estou saindo do ramo. Porque eu entendi que não tem como agradar a Deus vendendo fiado. Eu não quero mais me expor, viver na mão das pessoas, como eu vivi tanto tempo. E quantos livramentos de morte eu tive em enfrentar as pessoas da forma que eu enfrentava. E para trabalhar fiado, para você trabalhar com um ser humano fiado, é muito difícil. Eu conheço pessoas que dizem, mas eu vendo fiado e busco a Deus e sou crente. Mas a pessoa, ela tem um ponto fixo e ela disse que limita as vendas. E eu concordo. Ela tem as clientelas dela, a ponta de dedo, que dá para ela manter o negócio. Mas não tem como eu viver como eu vivia e viver estudando a Bíblia e viver com o Espírito Santo. Para mim, é como a Bíblia diz, não tem meio termo. Então, como a vida é feita de ciclos, eu estou encerrando o meu ciclo de vender fiado, porque realmente, da forma que eu vivia, eu não quero mais viver hoje. Eu não quero vender fiado, trabalhar com fiado, servir a Deus e viver eu sem controle do meu espírito. Eu viver da forma que eu vivia, ou brigando, ou eu me constrangendo, porque eu estou gastando uma gasolina e não recebendo dinheiro. Eu estou indo cobrar um dinheiro e eu que estou perdendo o meu dinheiro com a gasolina, e a pessoa não teme a Deus e faz as coisas erradas dela e ela não quer saber o que a Bíblia ensina. Então, eu entendi o meu chamado de viver
em função do Espírito Santo, buscando uma sabedoria bíblica, buscando um entendimento no mundo espiritual. Não tem como você trabalhar confiado, porque eu chegava a ter 50 a 60 mil reais de fiado na mão das pessoas. Eu me dedicava muito ao trabalho. Eu sempre fui uma pessoa de visão. A minha visão sempre foi querer prosperar, avançar, e eu não me conformava em viver apenas com pouco. Eu queria sempre mais, eu busquei sempre mais, e quando eu busquei essa sabedoria de Deus, hoje eu entendo que não tem como a gente viver em dois mundos e não tem como prosperar vendendo fiado e tendo paz e a saúde e viver com o Espírito Santo. Então, como a Bíblia diz que o mundo é feito de escolhas, eu escolhi sair do ramo. Eu não quero mais viver à mercê de viver irada. Ou então de viver à mercê de viver como a vítima, me vitimizando para o cliente querer pagar. Então, quando você passa a estudar sobre a espiritualidade, Deus me botou no ramo, me mostrou um caminho, um futuro, uma experiência que eu aprendi muita coisa, mais de 70% das coisas eu aprendi vendendo fiado. Que a gente só conhece o ser humano quando a gente dá algo na mão dele, né? As pessoas preferem se intrigar, perder a amizade. As pessoas que não gostam de pagar, né? Não são todas. Existem diversos tipos de ser humano no mundo, diversas formas de roubar. E eu entendi que esse ciclo para mim se fechou. E as pessoas ficam me perguntando: você não vai viajar mais? Você não vai trabalhar mais? E eu cheguei à conclusão realmente que não tem como eu trabalhar da forma que eu trabalhava e servir a Deus. Então, quando Deus apresenta algo na nossa vida, é para nos dar um direito de escolha. Então eu sou muito grata com tudo que Deus já fez na minha vida. Eu não conseguia ficar casada. Deus me apresentou um homem de Deus, um homem que teme a Deus. Ele não morava aqui, hoje ele já mora, já arrumou emprego, já está na minha casa, na minha cidade. Então eu entendi todo o propósito que Deus ele vai nos mostrando. É como se Deus dissesse assim: você trabalhou dessa forma até aqui. Eu lhe dei livramento até aqui. Agora eu estou lhe mostrando outro caminho, outro segmento de vida, outra forma de você viver. E eu quero realmente me livrar da usura, da cobiça, das brigas, das pessoas que não temem a Deus e compram, independente se vai adoecer ou não por não pagar, se vai levar o seu prejuízo de outra forma, elas não creem em Deus da forma que Deus ensina, da forma que Deus fala na Bíblia. As pessoas querem falar de Deus, mas não querem ser guiados por Deus, mesmo levando tromba, quebrando a cara. E eu não sou assim. Eu não tenho meio termo. E Deus ensina também na Bíblia que ele não tem meio termo. Ou você acredita em Deus, ou você não acredita em Deus. Deus não tem meio termo. Deus não tem meia boca. Deus realmente é uma escolha
E quando Deus ele bota você em um caminho, é para que lhe tire de outro caminho, dos caminhos que para os seus olhos é certo, mas aos olhos de Deus não é certo. Foi isso que eu entendi também. Que às vezes, isso tudo está escrito. Deus diz que aos olhos do pecador, todo o caminho para ele é reto. Então, quando eu vivia de forma errada, pecando, todos os dias, sem entendimento, mesmo assim, tem um versículo na Bíblia que diz: todo aquele que se encolerizar vira réu na mão de Deus. E muitas vezes eu virei réu na mão de Deus, mas eu estava certa, porque eu estava brigando pelo que é meu, mesmo eu perdendo muito, para mim eu estava ganhando. Então, é isso que eu quero que você entenda nesse conteúdo. O que é de Deus? O que Deus ensina para você? Quando Deus ele diz, irai, mas não pequeis. E tem um versículo que diz, se essa mão direita lhe faz pecar, arranque-a. Então Deus não está dizendo que é para você se automutilar. Deus está lhe ensinando que tudo aquilo que lhe faz pecar, você tem que se livrar. Independente do que seja. Então eu abri mão de trabalhar com fiado para não sair mais das direções de Deus. Nem quero viver como vítima, me vitimizando, nem quero viver pecando. Tem outro versículo que diz que por qualquer motivo que você oprime o seu irmão, você está pecando. Então eu entendi com a leitura bíblica realmente que se faz aqui e se paga aqui. E por todos os meus erros, que aos meus erros eu estava certa, aos olhos de Deus, era a lei da sobrevivência. Então Deus hoje, Ele me mostrou uma forma diferente de viver. E que aquela forma que eu vivia não me agrada mais. Não enche mais os meus olhos. E por todas as vezes que eu briguei, eu estava certa em brigar, mas ao mesmo tempo eu estava me prejudicando. Não é à toa que eu perdia meu sono, minha paz e minha saúde. Por tantas vezes eu correr atrás de dinheiro da minha forma, do meu jeito. Então as pessoas me perguntam muito se eu vou continuar trabalhando e eu respondo que eu não pretendo mais voltar a viajar, voltar a vender roupa e viver à mercê de pessoas que não temem a Deus. Graças a Deus eu consegui chegar até aqui, mesmo inconsequentemente, passando por tudo que eu passei. E eu espero que você aprenda nesse conteúdo que quando a gente briga, por mais que a gente brigue, você vira réu na mão de Deus. E está escrito. Então, quando você não briga, você ganha estratégias na mão de Deus. Deus, Ele lhe dá saídas. Veja que aqueles 2 exemplos que eu lhe dei, eu só consegui ver uma mudança no externo quando eu mudei a minha posição. O homem só disse à ex-mulher dele, pare de ligar para mim, eu não vou me prejudicar quando eu parei de brigar. O meu filho só disse, eu me arrependo, mãe, do que eu fiz até hoje, eu não quero mais morar com meu pai, quando eu disse para ele, vá e conheça o seu pai, o pai que você não conhece. Então, na hora, deu um start, deu um download na mente dele. Então, veja que quando a gente vive brigando,
aquilo traz um efeito rebote na nossa vida. A gente pensa que está ganhando, mas a gente está perdendo. Então você reflita na sua vida, pelas vezes que você brigou por algum motivo, se você ganhou. O que você conseguiu com a briga? Para você entender que Deus não mente. E somos nós realmente que nos enganamos com as nossas escolhas e com as nossas atitudes. E para resumir o vídeo, para não ficar tão longo, né, eu peço para você que deixe o seu like e se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E que cada coisa que você aprende com Deus, você está ganhando experiências, sabedoria. Tudo aquilo que você não busca aprender, a gente vai perdendo tempo com as coisas erradas, achando, eu sou assim. Como eu dizia, eu sou assim. E ninguém me faz de besta, ninguém me faz mudar. Então, quando Deus ele lhe diz que você busque a Deus, é porque muitas coisas que você tem, você já traz da sua família. Você aprendeu com o mundo. Você aprendeu com seus pais. Seja a forma de brigar, a forma de agir, seja o medo. E outro conteúdo eu vou explicar para você sobre o espírito do medo. Então, quando Deus diz, me busque e me encontre, para que Deus seja a solução de todos os seus problemas, Deus não está mentindo. Cada vez que a gente vai vivendo da nossa forma, do nosso jeito, achando que está ganhando, muitas vezes você está perdendo tempo, sem as estratégias e a sabedoria de Deus, para que você avance em algo na sua vida que você tenta e não consegue. Por alguma falta de estratégia. A gente às vezes tenta, mas a gente não consegue. Mas quando você para refletir e buscar uma sabedoria de Deus, você vê a mudança no externo. Quando você vai vivendo de forma que você quer viver, você vai vendo que você não vê a mudança. E é isso que Deus ensina. Não viva da forma que você quer. Não seja guiado pela sua sabedoria. E sim busque a sabedoria divina. Para que você veja o resultado na sua vida. Porque quando você passa, é como eu disse no começo do vídeo. Quando você toma um caminho errado, você vai tendo que pegar o contorno. Você vai tendo que pegar o retorno da estrada. E esse retorno, às vezes, traz um tempo para que você entenda que você perdeu anos agindo errado. Não é verdade? Quando você para entender as coisas de Deus, é quando você vê que quantas vezes a gente agiu errado achando que estava certo, né? E cada vez que eu me aprofundo nesses entendimentos bíblicos, é quando eu vejo como eu sou grata. Quanto livramento de vida eu tive, de morte, sem entendimento nenhum, inconsequentemente, fazendo mal a mim mesmo e achando que é a vida, que estava tudo bem. E não buscava a Deus. Foram muitos anos. E entre erros e acertos, a gente tem que ser muito grato, né? Porque a Bíblia diz que para aqueles que buscam a Deus, até quando você está errando, para Deus você está acertando. Porque quando você busca, você aprende. Com o seu próprio erro, você aprende. Então, para Deus, tudo é válido. Pegue cada sabedoria, cada palavra para você entender que tudo é válido
para aqueles que temem a Deus, para aqueles que buscam a Deus. Tudo é válido, tá certo? E eu peço também que você deixe o seu comentário, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo. E até o próximo vídeo.